presidente Jair Bolsonaro, ele inclusive foi comentar em cima de uma reportagem até mesmo do UOL, né, que falou que Lula venceu em 9 de 10 estados do Nordeste, onde há um alto nível de analfabetismo, né? Coloca até na tela aqui para mim, para a gente começar essa conversa mostrando o que Bolsonaro disse. Foram vocês mesmos que falaram, disse ele no post que ele colocou, né? Bolsonaro cita analfabetismo no Nordeste ao falar de vitória de Lula na região, que é a nossa reportagem neste momento. E aí ele fala, matéria de vocês, ó. Lula vence em 9 dos 10 estados com maior índice de analfabetos. Confira. E aí ele usa a gente mesmo para criticar a gente. É curioso isso, né? Tá assim, então vamos embora. E aí, ontem, ele explicou um pouco mais, mas aí quando ele coloca na fala dele, inclusive, ele começa a falar sobre a situação do Nordeste. Vamos ouvir o que disse o presidente Jair Bolsonaro sobre o Nordeste brasileiro e a preferência dos nordestinos para Lula. Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? Do nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores às regiões, porque esses estados do Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT. Onde a esquerda entra, leva ao analfabetismo, leva à falta de cultura, leva ao desemprego, leva à falta de esperança. É assim que age a esquerda no mundo todo. Ele está falando que a região Nordeste, administrada por muitos partidos partido de esquerda, pelo PT em muitos lugares, causa tudo isso. Né? É importante dizer que o Nordeste foi a região em que eles tiveram a maior diferença dos votos. A gente acompanhou a apuração, inclusive. Enquanto o Nordeste não caiu, Bolsonaro estava liderando os votos na apuração do primeiro turno. O resultado final mostrou: o Nordeste teve 67% para Lula e 26,8% para Bolsonaro. E foi assim como ele respondeu. O que você acha dessa fala de Bolsonaro em relação ao Nordeste? É preconceituoso? Você acha até que é uma forçação aí de barra da imprensa contra Bolsonaro, hein, Josias? Acho que não é preconceituosa a constatação, não, Fabiola. Nós fizemos uma matéria, divulgado uma reportagem. Olha, nos estados onde há mais analfabetos, o Lula teve maior votação. Isso é uma constatação. Agora, o Bolsonaro utiliza essa constatação para injetar preconceito dentro da notícia. Então, normalmente, o Bolsonaro fala 10 vezes antes de pensar. Na live da noite dessa quarta-feira, houve um instante em que o presidente parecia raciocinar, mas ele estava apenas rearrumando os seus preconceitos. O Lula venceu aí 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. O presidente realçou essa notícia. E aí ele insinua que a preferência dos nordestinos pelo seu rival é uma decorrência lógica da falta de educação formal do eleitor. Você sabe quais são esses estados? O Bolsonaro pergunta à sua audiência ali de devotos. No nosso Nordeste, ele mesmo responde, né? Então, o comentário do Bolsonaro chega num instante em que as redes sociais bolsonaristas estão inundadas de mensagens preconceituosas contra o eleitorado nordestino. Nessa região, o Nordeste, o Lula prevaleceu, acho que você mencionou isso, Fabiola, Lula prevaleceu sobre o Bolsonaro ali com uma larga margem de votos, 67% contra 26,8%. Aí o Bolsonaro vincula o voto em Lula ao analfabetismo. Faz isso no mesmo instante em que ele tenta seduzir o eleitorado do rival com mimos, como a antecipação do pagamento do Auxílio Brasil de outubro, a promessa de pagamento de um 13º benefício para as famílias chefiadas por mulheres. Estão localizados no Nordeste e no Norte os 1.000 municípios que mais dependem do Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, né? O jornal Valor Econômico foi verificar o resultado da votação de domingo passado nessas cidades.
1.000 municípios que mais dependem do Auxílio Brasil. O Bolsonaro, cavalgando esse Auxílio Brasil de R$ 600, ele venceu só em 31 dessas cidades. O Lula venceu nas outras 969 cidades. E mesmo nos municípios onde o Bolsonaro levou a melhor, o Auxílio Brasil turbinado não foi a principal causa, porque o Bolsonaro já tinha vencido em 25 dos 31 municípios desses que ele venceu agora, ele já tinha vencido em 25 nas eleições de 2018. Esses dados revelam duas coisas, Fabiola. Primeiro, que o eleitorado nordestino do Lula pode ser pobre e analfabeto, mas não é idiota, como supõe o Bolsonaro e os seus operadores quando cobrem esses eleitores de mimos, achando que o voto virá naturalmente. Esses eleitores perceberam que os mimos só duram até dezembro. O governo acabou de enviar aí, dias atrás, um orçamento que não prevê recursos para manter este Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem. Então, o eleitor é analfabeto, mas não é idiota. Em segundo lugar, esses dados revelam que um presidente que não consegue convencer o eleitor mais humilde da sua vocação social, mesmo enfiando dinheiro no bolso dele às vésperas da eleição, esse presidente é um analfabeto político e tem uma péssima pontaria. Então, a declaração do Bolsonaro, Fabíola, eu diria que foi um míssil disparado contra o próprio pé. No mesmo instante que o presidente fica adulando os eleitores, fazendo mimos, aumentando, encurtando o prazo de pagamento do Auxílio Brasil, prometendo o 13º e tal, ele associa a opção de voto desse eleitor pobre ao analfabetismo. É muito preconceito e falta de pontaria. Analfabetismo político é maravilhoso, Josias. Porque é isso, né? É muito maluco, porque o Lula tem um carinho do Nordeste. É até interessante quando você vai ouvir as pessoas falando, né? O pessoal do Nordeste, eles até falam Papai Lula, né? Não sei se você já ouviu isso, mas eles falam isso, assim. Eu até estava conversando com uma. Ela é da Bahia, e ela falou assim: ah, lá não, lá é todo mundo Papai Lula, é Papai Lula. Eles falam dessa maneira, assim, é um carinho por Lula. E Bolsonaro não consegue despertar isso. E até eles, no começo, estavam falando assim, a gente precisa divulgar lá no Nordeste que foi o presidente Bolsonaro que aumentou o Auxílio Brasil para R$ 600. Eles não sabem, foi o presidente... Eles estão tentando trazer essa informação, mas as pessoas sabem disso. Mas mesmo assim Claro que preferem sabe. Lula, né, Josias? É isso que você está falando. Mesmo assim, elas estão vendo e preferem Lula. E eles ficam um pouco indignados com isso. Bom, vamos falar sobre... mas quem falou também que o Lula ainda vai crescer ainda mais no Nordeste foi Flávio Dino, que a gente entrevistou aqui, ele falou isso também, que ele falou, olha, vamos crescer mais ainda no Nordeste. O Bolsonaro pode achar que vai conseguir crescer lá, mas não vai, não. Flávio Dino, que agora é senador eleito, vai também mergulhar total na Não, campanha de com Lula. declarações como essas, né, Fabíola, não tem dúvida que essa hipótese não é negligenciável, a hipótese que o Lula cresça ainda mais, porque é muito esquisito, né? Você vai à urna, vota, escolhe o seu candidato, aí vem o outro e diz, olha, você é um analfabeto, por isso você escolheu o outro candidato e não a minha candidatura. Isso afugenta, eu quero crer que afugenta, em vez de atrair. É realmente uma manifestação de analfabetismo político, não tenho nenhuma dúvida.